Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje, como vocês já estão vendo aqui na descrição, é um vídeo um pouco diferente, porque eu preparei esse vídeo já tem um tempinho, e eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho, né? E eu espero muito que vocês gostem. Para começar o nosso vídeo, como sempre aqui no canal, meio que virou uma rotina de todos os vídeos, eu preparei uma palavra lá em Salmos, capítulo 18, versículo 6, que diz assim: Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Gente, esse salmo de Davi, eu meditei muito nele, na verdade, não só eu, como a minha mãe. Ela que abriu a palavra e tirou esse versículo quando eu tava passando por uma situação complicada, que eu já vou começar a contar pra vocês aqui um pouquinho desse testemunho. E ela sempre me dizia: Daisy, medita nesse versículo, ele é muito importante pra mim. E esse versículo relata um pouquinho do que eu passei, algumas dificuldades. É isso, espero que vocês meditem. Bom, gente, antes do dia 24 de maio, eu operei no dia 24 de maio, já vou falar pra vocês por quê. Eu passei por um momento meio complicado na minha vida, onde eu nunca imaginei passar por isso. Eu sempre falo no canal aqui sobre fé, sobre comunhão com Deus, tem vários outros vídeos sobre esses assuntos, mas, de verdade, o cristão, ele tá sujeito a passar por vales, por tribulações, por momentos difíceis, né? Só que quando a gente pensa em momentos difíceis, a gente não imagina o quanto isso vai afetar a gente de uma maneira. Quanto isso vai fazer a gente crescer, ou a gente amadurecer, ou a gente ficar como a gente tá, sabe? E eu até fiquei um tempo sem postar vídeos no canal, eu fiquei mais ou menos um mês, se eu não me engano. E eu postei um último vídeo, pra quem não acompanhou eu vou deixar aqui, que foi o último vídeo que eu postei, assim, depois de um longo tempo, que era um vídeo que eu tinha gravado antes de acontecer tudo que aconteceu comigo. E eu tinha ele guardado, e aí eu resolvi postar. Quando eu gravei aquele vídeo, parecia que eu já sabia o que eu ia passar. E é incrível como Deus dá a palavra pra gente, porque assim, pra mim preparar vídeo, eu oro antes, eu peço uma palavra pra Deus, um discernimento, e fico a semana inteira meditando naquela palavra pra poder ter um tema. Eu sou assim, sempre faço assim no canal. Hora de madrugada ou na igreja, em algum momento, e Deus me dá uma palavra, e aí eu monto um vídeo, um assunto pra trazer pra vocês. E Deus tinha me dado aquele assunto, né, do último vídeo. E parecia que era exatamente o que eu ia passar, né? Então, antes do dia 24 de maio, eu tava sentindo muitas dores. Acho que foi umas 2 semanas antes, 3 semanas antes. Se eu não me lembro mais ou menos, foi lá pelo dia 16, 15, por aí. E eu tava sentindo muitas dores na barriga, nessa região da barriga. No estômago ali. E eu achava que era uma dor normal, que ia passar, que não ia me trazer danos. Sabe, quando você acha que você vai tomar um remedinho e vai passar a dor. Mas não foi isso que aconteceu. Foi se agravando. E até que um momento a minha mãe até faltou no serviço. Porque eu tava mal pra caramba. Não conseguia nem levantar de tanta dor que eu tava sentindo. E eu comecei a passar mal e foi quando eu fui pro hospital. Lá eu tomei soro, fiz exames. E ele sempre... E aí o médico veio me avaliar e falou que eu precisaria passar por um cirurgião. Naquele momento eu já fiquei tensa, porque eu falei, poxa, vim pro hospital, pensei que era só uma dorzinha, agora eu vou ter que passar por um cirurgião. E as dores não eram dores fracas, eram dores de eu chorar de dor, de eu gritar, de eu passar mal. Eu cheguei a vomitar muito, de eu vomitar, assim, era uma coisa horrível, na verdade, eu não sei explicar a dor que eu senti. E aí, depois que eu fui nesse hospital, eles me deram remédio, me deixaram em observação. E o médico já tinha falado pra minha mãe que o caso era grave. E que eu tinha que passar por um cirurgião logo pra ele avaliar, né? E aí eu me lembro que eu fui transferida pra outro hospital que tinha esse cirurgião. E eu me lembro que um pouquinho antes da minha mãe me levar nesse hospital, eu já havia passado
pelo médico e já havia tomado bastante remédio na veia, remédio disso, remédio daquilo, e as dores não passavam. Enfim, aí eu fui para esse hospital. Chegando lá, eles me avaliaram de novo, eu acabei ficando internada lá. Eu não me lembro direito porque aconteceram tantas coisas assim, e eu fiquei internada lá sentindo muitas dores, fazendo muitos exames toda noite. Eu não conseguia dormir, era muito difícil dormir com aquela dor. Eu gritava toda noite. Minha mãe já estava ficando um pouco incomodada com aquilo, porque ela nunca tinha visto eu passar por uma situação daquelas. Na verdade, eu nunca imaginei, como eu já falei no começo do vídeo. Era uma dor insuportável. Teve momentos que a minha mãe chegou a olhar pra mim e falou assim: Daisy, o que eu faço agora? Dá vontade de abrir sua barriga e tirar sua dor, sabe? Mexer aí dentro e tirar o que tá te fazendo mal, minha filha, porque eu não tô aguentando mais ver você nessa situação. E vinham médicos me avaliar, vinham médicos falar, vinham pessoas querer saber, os enfermeiros sempre dando remédios, que era o que o médico receitava. Até que eu passei pelo cirurgião, ele me avaliou. Na verdade, primeiro ele disse que não, porque foi o primeiro cirurgião que eu passei, eu lembrei agora. O primeiro cirurgião que eu passei, e ele disse que não, que ia dar um remédio, ia passar. Então você meio que fica naquela expectativa, poxa, vai passar. E não, e aí depois eles me mandaram para outro cirurgião, porque são os que estão de plantão, os plantonistas. E aí já entrou outro e eu não entendi nada. Do nada eu tava com um cirurgião, da outra hora eu já tava com outro. Enfim, isso não ficou claro pra mim. E aí eu lembro que a minha mãe pegou e conversou com ele, mas ela tá sentindo muita dor. Eu cheguei a tomar morfina pra passar a dor. E eu me lembro ali que naquela noite eu comecei a perguntar pra Deus por que eu tava passando por aquilo, naquele hospital, internada. Eu tava toda furada, toda machucada de tanto tomar remédio que eu já havia tomado no outro hospital e já tinha sido transferida pra esse. E aí eu lembro que meu pai levou roupas porque eu tava internada, né? E eu não conseguia comer direito, eu já comecei a ficar uns dias sem comer, não comia nada, até água. Eu comecei a vomitar e aquilo foi me fazendo muito mal. Eu comecei a ficar fraca e comecei a emagrecer também, né? E o que doía em mim não era eu acho que a minha dor, eu tava sentindo ali a dor, mas eu olhava pra minha mãe e aí eu sentia o dobro, porque eu acho que quando você tá com uma pessoa que você ama, você sempre tem uma pessoa ali na sua família que você ama muito. E eu amo muito a minha mãe, o meu pai, claro. E a dor que eles sentiam, eu sentia também. E a minha mãe também sentia a minha dor, então era uma troca de dor ao mesmo tempo, sabe? E a minha mãe olhava pra mim e ela falava, vai passar, Daisy, vai ficar melhor, filha. Você vai sair dessa, Deus é com a gente. Numa noite eu lembro que ela tava dormindo. E eu comecei a conversar com Deus. E eu comecei a questionar por que eu tava passando por aquela situação, sabe? Quando você passa por uma luta com alguém, na escola, na faculdade, é totalmente diferente do que você sentir a dor em você, no seu corpo, sabe? É a saúde da gente. Eu lembro que os médicos começaram a fazer exames de sangue, eu fiz muitos exames de sangue, e as minhas plaquetas estavam super baixas. Eu tinha muito medo que desse anemia e que gerasse uma coisa mais grave, sabe? Meus pais ficavam bem preocupados com isso. E eu não entendi aquilo. E eu comecei a perguntar para Deus e eu comecei a questionar em um momento e eu falei assim: Deus, por que você não tá comigo? Por que você não tá aqui? E eu me lembro de ouvir a voz dele falando: eu tô com você. Quem disse que eu te abandonei? E naquela noite eu chorei muito. E minha mãe tava dormindo e eu fiquei quieta e fiquei ali na minha. E eu falei: poxa, Deus tá comigo. Eu tenho que superar isso. E aí foi quando eu parei um pouco mais de chorar. Mesmo assim, a dor era constante, né? Então eu não dormia direito. Depois disso, nesse hospital que eu fiquei, eles não quiseram me operar. A gente passou por uma negligência médica. E a minha mãe assinou uns termos e me tirou desse hospital que eu tava. E foi bem triste. Eu pensei que eu ia morrer, porque eu falei, gente, eu vou ficar sem medicamento, sem
remédio na veia e a dor vai piorar. Foi o que eu pensei naquele momento. Mas a minha mãe falou assim, não, vou te levar para outro hospital e eles vão operar você. Isso já tava perto do dia 24 já, de maio, né? E aí eu fui para esse outro hospital, eu cheguei lá, foi uma luta para ser internada. Não foi do dia pra noite. Eu cheguei morrendo, meu pai me segurando nos braços. Era a minha última alternativa. Era a minha última chance. E pra ser atendida logo, tal, aquele alvoroço. E eu lembro que a minha mãe fazia massagem na minha barriga. Sabe quando eu vou mostrar aqui uma suposição que aqui é a minha barriga. Minha mãe ficava assim na minha barriga, fazendo uma massagem. Uma massagem, assim, pra ver se passava a dor. E aquilo aliviava por alguns segundos, mas nada. E eu lembro que eu fiquei numa cadeira de rodas, sentada, com muita dor, gritando. Nesse momento eu tava gritando de verdade. Esperando a médica me atender pra eu poder ser internada de novo, né? Porque, como eu havia explicado, eu saí do outro hospital pra vir pra... Eu mudei de hospital pra ver se me operavam, porque o outro tava enrolando muito, né? Eles não estavam preocupados com a minha dor. Ninguém tava, na verdade. Só Deus e meus pais. E aí a médica me avaliou, tal, falou que eu ia receber coisa pra ser internada, enfim. Depois eu passei a noite nesse hospital. À noite mesmo, eu até vim pra casa. Minha mãe me trouxe pra casa à noite porque eu tava esperando uns exames ficar prontos. E aí minha mãe me trouxe pra casa e falou assim pra mim, filha, eu lembro que eu deitei na cama, eu tinha lavado o cabelo. Eu tô contando pra vocês detalhe por detalhe. Eu tinha lavado o cabelo e minha mãe tava secando meu cabelo com secador e a minha mãe, depois de um tempo, quando eu passei por isso que eu vim pra casa, minha mãe tava lembrando disso esses dias. E aí eu olhei pra minha mãe e eu comecei a dormir porque eu tava com muito sono. Tinha noites que eu não dormia. Eu falei, mãe, eu quero ficar em casa, eu não quero voltar pro hospital. E a minha mãe falou assim pra mim, então isso você tem que voltar porque você tá ruim, isso é grave. E aí a gente voltou pro hospital. Lá eu fiquei esperando os exames ficarem prontos, na verdade. E aí acabei indo pro hospital de ambulância, cheguei lá, tal. E aí cheguei lá, fiz mais exames. Eu achei errado porque já era pra eles terem me internado, porque já tinham falado que o meu caso era grave, então já era pra eles terem me internado, né? E não fizeram isso. Enfim, não fizeram isso de novo. E ali eu fui atendida por um cirurgião. Eu passei de novo por uma negligência médica, porque o cirurgião olhou pra mim, eu morrendo de dor, e ele falou assim, você não tem nada. E eu lembro que eu já tava toda inchada, e naquele momento eu coloquei a mão na minha barriga e eu falei, mãe, alguma coisa dentro de mim estourou. Porque tá doendo muito, mãe, eu acho que alguma coisa estourou. E eu gritei bem alto na cadeira de rodas lá nesse hospital. E a minha mãe ficou mais desesperada, ai, o que tá acontecendo? Tal, o desespero da minha mãe. E aí esse médico, ele me desprezou, ele não deu a mínima assistência. Foi me examinar, ele nem conseguia me examinar de tanta dor que eu tava. E a única coisa que ele falou é que eu tinha que fazer mais exames. Na verdade, ele nem olhou na minha cara. E a minha mãe ficou bem chateada com isso e nervosa. E ela começou a perguntar, por quê? Como assim? Ela tá assim, ela tá doente e tal. A gente já veio de outro hospital e ele nem quis escutar, ele não deu a mínima, né? Então a gente foi fazer os exames que ele pediu, exames de sangue, tudo de novo. Porque quando você sai de um hospital e chega em outro, eles não aceitam os exames do outro hospital, do outro médico. Você tem que fazer os exames naquele hospital que você tá, né? Eu lembro que eu fiz um exame que foi ultrassom. E nesse ultrassom, eu lembro que eu tava com muita dor e a minha barriga chega dava uns pulinhos assim de tanta dor que eu tava. Sabe quando a barriga começa a se mover muito? E nesse ultrassom, o médico olhou pra cara da minha mãe. Ele tava lá fazendo o exame. Ele olhou pra cara da minha mãe e ele falou assim: ó, não leva sua filha pra casa. Porque se você levar, ela pode morrer. E ele falou assim: ela pode morrer porque pode dar uma infecção generalizada, né? Na verdade, eu tive suspeita de apendicite, mas a minha dor era tão forte
que eles falavam que estava prejudicando o intestino. Desde o começo já falavam isso pra mim. Só que qual a questão? A questão é que ninguém queria me operar. Ninguém queria pôr a mão na massa ali, sabe? Mandar. Então naquele momento, já tava necrosado. Já tava pior a situação. O corte era pra ser pequeno e não foi. Foi um corte maior por conta disso. E foi uma cirurgia de risco, né? Depois que eu passei nesse exame, eu voltei com o médico e graças a Deus era troca de plantão, já era 7 horas da noite do dia 24 de maio. Eu já tava gritando mais ainda de dor, chorando muito, desesperada. Eu cheguei num ponto que eu fiquei desesperada mesmo. Não tinha como eu esconder mais a minha dor, não tinha mais o que fazer, era a minha última alternativa. Eu olhava pro céu e falava, Deus, é agora. E minha mãe, depois que ela escutou isso do médico, né, que fez o ultrassom, minha mãe ficou assim, poxa, minha filha vai morrer ou não sei o que vai acontecer agora, porque poderia me dar uma infecção generalizada e eu morrer. E ele explicou tudo bonitinho lá pra minha mãe, e aí a gente saiu dali, e eu tinha que retornar no cirurgião, depois que eu fizesse todos os exames. Teve muitas outras coisas que eu passei, mas essas foram as piores, assim, os piores momentos. E aí eu lembro que chegou um novo médico, um cirurgião lá, e de longe a minha mãe já falou, aquele médico vai te operar. E você sabe que mãe tem uma palavra de fé, de afeto. Mãe, quando fala uma coisa, acontece. E aí, a minha mãe sempre tinha essa coisa, a Daisy vai ser operada, sabe? Um dia eu trago minha mãe aqui pra vocês conhecerem ela, se vocês quiserem. E aí, a minha mãe sempre tinha essa coisa, assim, a Daisy vai ser operada. Minha mãe sempre teve a cabeça muito no lugar, assim. Mesmo passando por tudo isso, ela enfrentou tudo. Não só ela, como meu pai, tal. Eles ficaram muito motivos, muito foi traumatizante, digamos assim, né? Passar por isso, ainda mais com um filho seu que tá ali quase morrendo e ninguém faz nada por ele, foi o que eu passei. E aí naquele momento ele chegou e ele atendeu umas 3 pessoas na minha frente, uma mulher que tinha queimado a mão, o que eu me lembro muito bem, ela também tava chorando de dor. E aí ele olhou pra mim e assim que ele olhou, olha como é de Deus mesmo. Assim que ele olhou as plaquetas minhas, que foi os exames de sangue, ele já falou assim, corre pra cirurgia porque o caso é grave. Eu já subi na maca, já fez todos os procedimentos pra poder ir pra cirurgia. E a minha mãe falou, graças a Deus, e ao mesmo tempo minha mãe ficou desesperada. Naquele momento tinha alguns familiares meus também. O meu pai, eu acho que meu pai chegou também, porque eu não me lembro muito bem, porque eu já subi na maca. E aí, ali em cima da maca, eu já falei, pronto, agora eu vou ser operada. E eu já fiquei um pouco traumática, porque, gente, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco medrosa para as coisas. Acho que todo mundo tem uns defeitos e eu tenho esse defeito aí. E ali em cima da maca eu falei, poxa, e agora, né? Eles já colocaram meu acesso para poder tomar anestesia, eu tomei anestesia geral. E eu fiquei com muito medo. Para os procedimentos cirúrgicos, todo mundo correndo nos corredores. E quando eu vi todo mundo correndo, eu falei, gente, meu caso realmente é grave. Ele começou a explicar pra minha mãe o que eu tinha, tal, que era grave. E a minha mãe me contou depois, eu não sabia disso. Mas ele olhou pra minha mãe e falou assim, só a hora, fica em oração, porque a gente vai fazer o possível pra sua filha voltar com vida, né? E a mãe recebeu uma notícia dessas, acho que é a pior coisa do mundo, assim. Minha mãe falou que se sentiu muito mal. E a minha mãe já tava cansada, porque já tinha dias que ela tava comigo no outro hospital. E ela tava esperando meu pai chegar do plantão. Porque assim, meus pais revezavam pra ficar comigo no hospital, no outro hospital que eu tava internada. Meu pai tinha que trabalhar, eu lembro que ele passou a noite no hospital comigo. E ele tava muito cansado, ele nem dormiu a noite e tinha que trabalhar em pé, né? E minha mãe tava esperando ele, minha mãe tava com muito sono e ela ficava sentada. Ela disse pra mim que ficava sentada assim. E toda hora ela dormia e acordava. E muito desesperada, né? E foi complicado. E eu ali na mesa de cirurgia, foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Deus preparou esse cirurgião pra me operar. Eu não sei o nome dele, eu não sei se eu vou ver ele outra vez, mas foi uma bênção na minha vida.
Além de eu ter passado por todos esses momentos difíceis, Deus preparou esse cirurgião, que foi uma bênção, assim, que eu olhei pra ele e eu só via luz. Sabe quando você vê luz? Meu maior medo era de dormir e não acordar mais. Tanto que quando eu tava lá, eles me colocaram na maca pra poder fazer a operação, que foi aqui na barriga, né? Eles cortaram, fizeram certinho, até os pontinhos ficou tudo certinho, assim. Ele disse pra mim, vai ficar tudo bem, a gente vai fazer o possível. Ele conversava comigo antes de começar os procedimentos. E aí ele falou assim, agora eu vou te dar anestesia. Ele aplicou. E vai ficar tudo bem. E eu só lembro de ter olhado para aquela monte de luz que tinha em cima de mim. E eu fiz ali uma última oração e eu falei, Deus, se for para o Senhor me levar, que o Senhor ajude os meus pais a superar. Mas se for para mim voltar com vida, que o Senhor me guarde nessa cirurgia e que a minha recuperação venha a ser ótima. Eu só lembro de ter falado poucas coisas, assim, o máximo que eu consegui. E eu fechei os olhos. E aí eu tive alguns flashes depois. Graças a Deus a cirurgia foi uma bênção. A minha recuperação também tá sendo uma bênção. Agora, dia 24 de junho, fez um mês que eu operei, né? Julho vai fazer 2. E eu nasci de novo. Tanto que no dia 24 de junho, a minha mãe me abraçou e falou assim, parabéns pelo seu 1 mês de vida. E meu pai também me abraçou. Sabe, foi complicado, foi difícil, foi traumatizante pra mim um pouco. Até eu associar, quando eu recebi alta, eu ainda fiquei lá internada depois da cirurgia. Eu fiquei 9 dias internada, era pra ficar 11, eu fiquei 9. Teve o processo de tirar os pontos, teve o processo, eu fiquei tomando muito antibiótico, muito mesmo. O organismo, para voltar a funcionar, o que eu tive foi uma obstrução intestinal e a apêndice estourou. Primeiro estourou o apêndice e obstruiu toda a parte aqui da barriga dentro. Tava tudo podre, pra não falar outra coisa. Que obstruir é quando é como se fosse uma explosão que acontece dentro da sua barriga. E ali gera um desconforto muito grande. Se você tá assistindo esse vídeo e você já passou por isso, você sabe como é difícil. E foi horrível. Eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Mas é uma coisa que me fez aprender, que me fez amadurecer na fé, que me fez ter experiências com Deus. Sabe, eu tive muitas experiências ali dentro que eu posso contar em outros vídeos pra vocês. E eu vou fazer alguns vídeos assim contando sobre algumas experiências que eu tive. Mas eu tive um encontro com Deus. Um encontro com Jesus, eu precisei disso, sabe? No começo eu entendia, poxa, eu passei por isso, mas eu não queria, mas eu entendi que eu precisei passar por aquilo. Que era eu, tava escolhido o dia e tudo, era eu que tinha que passar, sabe? Mas o mais importante foi que eu tive o apoio dos meus pais. Eu agradeço muito a Deus por eles. E teve outras coisas também que eu observei muito, é que, sabe, quando você escolhe algo pra fazer, seja qual for a profissão que você quer ser, faça por amor. Teve uma das lições que eu aprendi que foi essa. Faça por amor. Faça porque você ama fazer aquilo, porque você ama cuidar das pessoas. Porque o que eu mais vi foi enfermeiros, médicos irresponsáveis, que não tratam você como ser humano, sabe? Trata você como um bicho, como uma pessoa que não tá sofrendo, que tá mentindo, que não tá sentindo nada. Isso foi uma das coisas mais horríveis. Eu senti na pele que é isso. E é muito triste, assim, sabe? Outra coisa também que eu aprendi foi o amor ao próximo. Foi amar a pessoa mesmo que ela esteja com câncer, mesmo que ela esteja doente, mesmo que ela esteja nas últimas, porque eu via muitos idosos, muitos senhores, velhinhos, crianças doentes, e aquilo me emocionou muito. Eu olhava pra minha dor e falava, isso aqui não é nada, ao ponto do que aquela senhora tá passando, ao ponto do que aquela criança tá passando. A minha dor é muito insignificante. E olha que a minha dor era forte, mas apesar de outros casos que eu via no hospital, não era nada que eu tava passando. O amor que eu senti pelos meus pais, eu amo muito eles, da minha família também,
pessoas que se preocuparam, estranhos, que foram lá me ajudar, que oraram por mim, que intercederam por mim. Houve um movimento assim muito grande de oração, que eu agradeci, que eu tive a oportunidade de abraçar, de falar obrigada. Pessoas estranhas me ajudaram. Pessoas que eu nunca vi na vida me deram um abraço, um apoio, me ajudaram, disseram, poxa, você vai ficar melhor, sabe? Pessoas que não é do seu sangue, que não faz parte da sua vida, mas que Deus envia para te ajudar. Foi outra coisa também que eu passei. Também, pessoas legais você sempre encontra por aí, enfermeiros que dão a vida, sabe? Pelo amor que eles sentem pelas pessoas. Enfermeiros abençoados que ajudam você, que eu nunca vou esquecer. A parte também que eu acabei de falar, que é a recuperação, que é longa. O médico sempre falava que as dores eu ainda sinto um pouco, mas nada igual do que eu sentia, porque é a recuperação, né? Senti necessidade de contar esse testemunho aqui, de compartilhar com vocês, principalmente porque é um testemunho, é uma coisa que edifica. Eu já tô bem, graças a Deus, e principalmente porque você que tá assistindo, você pode ser cristão ou não, não sei qual a sua religião, mas saiba que Deus, ele ama você. E Deus, ele me livrou disso tudo. Ele fez eu passar por isso, porque é uma lição na vida da gente, né? A gente sempre aprende, e eu posso não entender hoje, mas amanhã eu vou entender. Assim como tem pessoas que passam por problemas, como você passa por alguma situação difícil, e você não entende, mas é uma escola, para quando você chegar lá na frente, num degrau onde Deus vai te colocar, você entenda que você precisou passar por aquilo para você contar testemunho, para você ser uma pessoa edificante, que edifique a vida de alguém, né? Então, esse vídeo é exclusivamente de superação, de que mesmo na luta, mesmo na prova, na tribulação, na dor, na angústia, seja qual for o seu problema, saiba que Deus está com você. Ele ama você acima de tudo. Você pode blasfemar, você pode não acreditar, mas depois de um tempo você percebe que Deus está naquele negócio, que Ele tem poder para te livrar disso tudo. Então eu nasci de novo. Além de eu ter a minha data de nascimento, eu ainda tenho o dia 24 de maio, que eu sempre vou me lembrar, que tá marcado na minha agenda, sempre, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, que venha edificar a vida de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, dúvidas, questões, opiniões, perguntas, dicas de vídeo, que eu vou adorar, né? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, os anteriores. Indica para um amigo seu, compartilha com alguém, porque é um testemunho, acima de tudo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!